Meu nome é Robson Carlos Antunes, eu sou professor da Universidade Federal de Uberlândia, onde eu ministro as disciplinas de suinocultura e a disciplina de doença de suínos. Também atuo na pós-graduação com tópicos relacionados à produção de suínos, onde eu oriento no mestrado e no doutorado. Para contribuir com esse trabalho sobre produção animal, eu gostaria de falar um pouco sobre o porquê que a carne suína não é tão consumida no Brasil em relação à carne bovina e à carne de aves. Então, entre as três carnes, suína, bovina e de aves, que são produzidas zootecnicamente, em nível mundial, a carne suína é a mais consumida, a carne de aves é a segunda e a carne bovina é a terceira. No Brasil, por muitos anos, a carne bovina foi a carne mais consumida pelos brasileiros, seguido da de aves e, por último, a carne suína. Nos 10 anos para cá, ou um pouco mais de 10 anos, entre 2005 e 2004, 2005 provavelmente, a carne de aves passou a carne bovina em termos de consumo per capita e assumiu a liderança no país e vai continuar sendo a carne mais consumida das três. Então, atualmente, a aves é a carne mais consumida, em segundo lugar, a carne bovina e em terceiro, a carne suína. Então, eu gostaria de discorrer os motivos pelo qual a carne suína no Brasil não responde ao consumo como acontece no restante do mundo. A Associação Brasileira de Criadores de Suínos fez diversas pesquisas tentando entender, para tentar atuar no mercado, para mudar essa realidade, e detectou que alguns mitos atrapalham o consumo de carne suína no Brasil. Por exemplo, o mito de que a carne suína é mais gorda, vai aumentar os níveis de colesterol do consumidor, que faz mal à saúde por ser mais gorda. Esse é um mito, eu vou mostrar para vocês porque é um mito. Também o mito de que suíno no Brasil come lavagem até hoje, esse é um outro mito, porque o suíno come hoje uma ração à base de milho e farelo de soja, complementada aí com minerais industriais, com vitaminas, com aminoácidos industriais e outros ingredientes, mas não come lavagem. E um terceiro mito muito importante, muito difundido e que as pessoas acreditam ainda, é de que a carne suína transmite cisticercose. E aí, entre a cisticercose e a neurocisticercose é muito preocupante, porque gera problemas sérios para a saúde humana. Esse é um mito porque o suíno hoje é criado em piso de cimento. Se a gente considerar que o sistema intensivo de suínos criados ao ar livre é pouco adotado no Brasil pela suinocultura industrial, então a maior parte do suíno abatido no país ele foi criado em piso de cimento e, portanto, não é possível fechar um ciclo aí de cisticercose em suínos. Ele não vai ter acesso de fezes humanas para ter acesso a proglotes grávidas de tênia. Portanto, ele não consegue fechar o ciclo, ele quebra o ciclo desse tipo de criação. E também há um erro conceitual ao dizer que o consumo de carne suína com cisticerco vai levar a cisticercose humana. Se isso acontecer, o consumo de carne com cisticerco, a pessoa vai ter teníase e não cisticerco no corpo, ela vai ter a tênia no intestino. Há uma teoria médica afirma que por retroperistaltismo, uma pessoa que tem tênia pode uma proglote chegar ao estômago, essa proglote estourar e, portanto, a pessoa ter uma cisticercose advinda de uma tênia dela mesma. Isso é algo que os próprios médicos afirmam que é raro, que não foi comprovado, mas é uma hipótese. Portanto, o grande vilão da cisticercose humana em humanos não é carne com cisticerco, e sim verduras mal lavadas, principalmente, que tenham ovos da tênia aderidos. Então, as pessoas ainda defecam na natureza por falta de banheiro em muitas regiões produtoras de hortaliça, e isso é que leva à cisticercose.
E hoje a incidência desses cercos em carcaças de animais nos abates inspecionados é maior em bovinos e não em suínos. É difícil você encontrar esse cerco em carcaça de suínos nos abates inspecionados do Brasil. Aqui na região, por exemplo, tem o frigorífico São Pedro, que abate apenas suínos. Eu tenho conversado com os veterinários e as veterinárias que trabalham internamente nesse frigorífico e eles não sabem me dizer qual foi a última vez que eles viram um cerco em suínos e continuam procurando. Já os colegas que trabalham com frigorífico de bovino aqui na região, eles me informam, quando a gente conversa sobre isso, que todas as semanas tem esse cerco em carcaça de bovinos, né? Por que isso? Porque o bovino ainda está no pasto, o bovino não tem o hábito de comer fezes humanas igual ao suíno. Se o suíno achar um bolo fecal no pasto, ele vai consumir. O bovino não, ele pega acidentalmente. Por isso que em carcaças bovinas você encontra esses cercos isolados, enquanto que em carcaças suínas a gente encontra esse cerco em grande quantidade, porque ele come o bolo fecal se ele encontrar. É o que o pessoal chama de pipoquinha ou canjiquinha em determinadas regiões. Só que isso não está acontecendo mais, porque o suíno está criado em piso de cimento, conforme eu já disse. Então é mais um mito, né? Então a gente tem 3 grandes mitos aí: o mito da lavagem, o mito da cisticercose e o mito da carne gorda. Esse eu não falei, eu deixei para falar agora. O que eu gostaria de partilhar com vocês, pesquisas que nós fizemos aqui na UFO, né? Uma das pesquisas é a dissertação de mestrado da Luana, que foi publicada numa revista importante, a Genetics and Molecular Research. Nessa pesquisa, a média de gordura intramuscular, o conteúdo de gordura intramuscular encontrado nos animais que a Luana avaliou, foi de 2,1%, 2,14%. Conteúdo de gordura intramuscular. Isso é muito próximo ao que é encontrado nas carnes de aves, peito de frango, né? E até mesmo em bovinos magros. Uma outra pesquisa conduzida aqui também na UFO, que eu vou passar para vocês, da Nayane, né? A da Luana foi em 2009, a da Nayane foi em 2012, né? Trabalhando com raça extremamente magra, que é um cruzamento de Nelore com a raça Araguaia. A raça Araguaia é uma raça nova, formada lá no Mato Grosso, cujo objetivo é formar carne, atender nicho de mercado de consumidores que querem uma carne bovina extremamente magra, porque entra na composição dessa raça Araguaia uma raça francesa, portanto continental, cuja gordura intramuscular é muito baixa, uma raça cuja característica maior é deposição de muito músculo, mais músculo com baixa gordura intramuscular, que é a raça Blondectane, que ela entra na composição da raça Araguaia. O Araguaia é formado por cruzamento entre Blondectane, Nelore e Caracu, corte. O que a Nayane encontrou foi 1,8 de gordura intramuscular, né? Por volta de 1,8% de gordura intramuscular nessa raça, que é uma raça voltada para uma carne extremamente magra, quer dizer, muito próximo dos 2,14% que a Luana encontrou no suíno, né? Então, assim, a gordura, o consumidor não deve comer gordura de cobertura em nenhuma das espécies, quer seja aves, suínos ou bovino, né? Não é recomendado que você, ao comer a carne bovina, por exemplo, uma picanha, coma aquela gordura de cobertura. Aquela gordura é para ser feita junto com a carne, para dar sabor à carne, mas na hora de consumir você deve retirar, pensando em questões de saúde. A carne suína também, a cobertura de toucinho que tem sobre o lombo, por exemplo, deve ser retirada ao consumir. A gente deve consumir o lombo, a carne, não o toucinho. Então a gente está falando aqui de gordura de marmoreio, entremeada, aquela que fica entre as fibras musculares. Então essa gordura intramuscular foi feita com dosagem por eta de petróleo, esses 2 trabalhos que eu citei aqui, e mostrando que os níveis são extremamente baixos, né? Muito próximo ao que tem no peito de frango, muito próximo ao que tem no contrafilé, né? Que é o caso da pesquisa que eu citei aqui da Nayane. Então é mais um mito. A carne suína não contribui para aumentar os níveis de colesterol, aumentar problemas cardiovasculares, né, doenças coronarianas, etc. Muito pelo contrário, é uma carne que está com um conteúdo de gordura intramuscular muito baixo, poderia contribuir para a saúde, né? Então essas coisas todas são mitos.